tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou Sônia Presta e hoje estou substituindo honrosamente o nosso querido amigo, jornalista Zancopé Simões. Um grande beijo, Zancopé, está viajando, descansando um pouquinho, curtindo as suas férias lá na cidade que acho que é Garça, que é o Zancopé de Garça, né? E está lá tomando um sol, enquanto nós estamos tomando aqui um ar-condicionado maravilhoso, desse calor de São Paulo. Todos no estúdio também estamos ótimos, muito obrigada. Ao vivo do meio-dia 1 pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também ao vivo por nossa fanpage, Facebook/Programa Gente que Fala. Estamos ao vivo em vídeo, hein? Podemos ser vistos aqui. Um beijo a você, Fausto, ó, um beijão que eu falei que ia te mandar ao vivo aqui. Estamos também na AlTV, altv.com.br, também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos, ambos às 23h30. Então hoje, se você perdeu, pode assistir ao vivo, o que foi gravado ao vivo aqui às 23h30. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e participe sempre pelo WhatsApp 974012235 e pelo nosso telefone do ouvinte 3289-3580. A sua participação é muito importante para a gente, viu? Os convidados de hoje são lindos. Para quem está na rádio não sabe, eu estou aqui com lindos homens, muito cheirosos, muito bem vestidos. Sejam muito bem-vindos, tá? Vou conversar aqui com o psicólogo e engenheiro financeiro, Oberon Ramos. Boa tarde, Oberon, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito legal, adoro fazer esse programa. Que bom, muito obrigada, viu, Oberon, pela presença. O jornalista e contabilista Haroldo Guerra, presidente do Conselho de Segurança de Santo Amaro, consegue. Seja muito bem-vindo, Oberon. Desculpa, eu olhei para o lado errado. É Haroldo aqui. Eu olhei para o Oberon de novo. Está chamando muita atenção, Oberon, hoje, hein? Olha, que bom. É o suspensório. Haroldo, tudo bem? Boa tarde. Agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, querido. O empresário, consultor e palestrante Wilson Sencovici. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Sônia. Para não confundir, sem convite. Sem convite. Já falamos, fica mais inclusive... identificável. Mais identificável. Se era um C italiano, seria sem convite. Daí é um sem convite. Que origem que é o seu nome, Wilson? Romena. Romena. Então a pronúncia é diferente, né? Tem que avisar, porque eu sou italiana, tudo eu coloco né? Mozzarella, aquela história, né? Macarrone, vamos lá. O radialista e jornalista, esse dispensa apresentação, mas vou apresentar o Marcos Calazan. Ô, Sônia, é uma delícia estar aqui na Trianon. Você sabe que eu cheguei aqui, eram 10 horas da manhã. Ah, é? Para matar saudades? Matar saudade de conversar com a turma, saber o que está acontecendo. É muito gostoso. E ele, sem convite, ele pode entrar também. Não sem convite também pode. Está sempre convidado. E você, o que você achou? O que você sentiu aqui? Já deu uma renovada? Vai voltar? Não vai voltar para a rádio? Para a rádio eu vou voltar sem dúvida. Não sei quando, nem como. Nem como. Quem sabe a partir de hoje já parece sei lá, sem convite para você voltar para cá? Com convite? Uma hora sai. Uma hora vai sair, com certeza. Bom, meninos, ano novo, eu gostaria de saudar a todos agora, um 2017 maravilhoso. Vamos começar o programa com essa energia boa, trazendo boas palavras, né? Eu acredito que o verbo vai sempre transformando tudo de ruim que nós vivemos, assim, deixar para trás mesmo e começar a mudar um pouco o discurso, né? Eu penso que todos podemos fazer um pouquinho por esse ano que está começando agora. Vamos fazer a nossa parte mudando a energia do verbo, falar coisas boas. 2017 será sim um ano bom, né? Não vamos concordar com o que a gente vem ouvindo. Não, esquece tudo isso. 2017, eu desejo do coração que vocês todos vivam o melhor ano da vida de vocês, ok? Vamos lá. Mas vamos começar com algumas notícias um pouco desconfortáveis. Um preso é assassinado por dia no Brasil. Em média, um preso é assassinado a cada dia no país. Em 2016, ao menos 372 pessoas foram mortas nas prisões. Número que tende a crescer este ano, com as 60 mortes ocorridas em Manaus agora, né, apenas nos 2 primeiros dias de janeiro. Para a OAB, o sistema prisional está em colapso. A organização internacional Human Rights Watch afirma que o altíssimo grau de violência nas prisões se deve à falta de controle das autoridades. Bom, esse é um tema para que todos nós possamos falar um pouquinho, né? Eu vou começar aqui com o nosso querido Oberon, que é psicólogo e talvez, de repente, ele tenha até uma posição um pouco mais didática sobre esse tema. Tenho, sim.
O sistema prisional não é de agora, né? E o ser humano, sempre que tiver num sistema desse tipo, vai explodir, né? As cadeias são uma panela de pressão, onde você não tem ocupação, onde você não tem... E uma coisa que a gente não consegue se livrar, por incrível que pareça, é do nosso cérebro, né? A gente não consegue, não dá para parar e não pensar, né? Uhum. Então o sistema falta controle e tal. É a mesma coisa que controlar uma panela de pressão sem válvula. É completamente difícil, sabe? Ou desliga o fogo, ou... não tem muito jeito. Isso vai explodir de qualquer maneira. O que precisa mudar é o sistema, né? As pessoas vão acreditar que as pessoas melhoram. Se não acreditar nisso, isso vai ser eterno. Isso é histórico. Em qualquer país do mundo, onde você tem uma prisão com muitas pessoas, onde você tem uma gaiola com muitos ratos, onde você tem uma gaiola com muitos passarinhos, vão se matar. Então não é nenhuma novidade, para mim é uma coisa mais antiga que andar para frente. É muito fácil ver isso do ponto de vista psicológico, né? O cara não tem o que fazer, ele vai arrumar briga, ele vai arrumar... Você imagina 10 pessoas, não, 10 não, são, nessa sala aqui cabem umas 30 pessoas, né? Você imagina 30 pessoas convivendo aqui, dormindo... É inevitável o estresse. Não, independente desse tema que nós estamos, né, particularmente. Nós, na cidade de São Paulo, né, já vivemos sob um estresse, estamos num trânsito presos em algumas horas, nós temos que nos controlar, porque para chegar no nosso compromisso já chegamos transformados, né? Transtornados por aquele estresse daquelas poucas horas. Imagina essa situação que você está colocando, Perfeito, né? Inclusive, eu acho que o sistema prisional não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Haroldo Guerra. É totalmente falido. Acho que tem que rever isso, é urgente. E ocupar essas pessoas que estão lá dentro, porque é um absurdo, a pessoa fica lá e aquele negócio, cabeça vazia, oficina do diabo. E o pessoal começa a ferver, é que nem o pessoal comenta, o pessoal fica lá dentro, começa a ferver e vai acabar isso. Infelizmente, o governo, nenhuma cidade do Brasil consegue controlar isso aí, porque eles têm a lei deles, né? Eu fiquei sabendo que parece que aquele comando aqui de São Paulo que foi para Manaus, quer tomar poder, já foi para o Rio de Janeiro. Então acho que isso aí precisa ter uma intervenção de imediato para a gente não ter que pagar mais caro sobre isso aí, porque isso aí, além de matarem 60 pessoas, fugiram um monte de gente. O cara tá postando foto, selfie. O ladrão que foi solto, a impunidade é... Ele tá colocando selfie. A impunidade tem Facebook, né, é impunidade. Enquanto essa impunidade ocorrer dessa maneira, você mandar um ladrão para um sistema carcerário desse falido, não tem recuperação, não tem nada. E vai cada dia piorar isso. Estão rindo da nossa cara, né, gente? Na verdade, a palavra é essa, né? Então acontece um fato desse, aí a pessoa tira foto, do crime, do sangue, mostra tal. Então, ser bandido, né, entre outras palavras, é legal, né? Sair matando e tal, você é impune, você não tem... Então, nós estamos dando audiência para a criminalidade. Eles continuam tendo Ibope, tendo audiência e ninguém faz nada. A impunidade está aí. Não é isso, Wilson? O que você pensa? Exatamente, Sônia, demais colegas. A gente com uma certa experiência de vida... Eu estou há 13 anos, tenho uma unidade do lado de uma comunidade. E é incontrolável. Comunidade que eu digo é uma comunidade de... seria uma favela, que agora você não pode falar mais favela, é uma comunidade. Não tem como controlar. A quantidade, vamos dizer, isso é um reflexo. É o lixo, é os carros em cima das calçadas, suas, dos vizinhos, dos prédios. A pessoa invade o teu terreno, você não consegue tirar, você chama as autoridades municipais, que são as encarregadas de fazer esse trabalho, o camarada está drogado, ele vai perguntar se ele tem ou quer sair de lá. Ele invade o teu terreno. Pois é. Fica no teu terreno. Não paga imposto, não paga água, não paga luz. Dentro do seu terreno. E aí a autoridade vai lá e perguntar, olha, senhor Haroldo, o senhor quer ir para uma acomodação, mas não, eu estou bem aqui. Ele não pode levar na força ou tirar a pessoa daquela situação. E são, olha, é uma comunidade de 10 mil pessoas. E fazer o quê? Exatamente, isso que a gente tem que tentar mudar, porque se você não tem lei para poder mover o cidadão que está na comunidade, que está
incomodando, né? Quem paga imposto, quem está pagando a conta desse país. O que aconteceu então? Tem alguma coisa que não está funcionando, né, Marcos? Aí ele vai para a delinquência, aí o prendem. E ficam aí cai na faculdade do crime. Na faculdade vai pra cadeia, fala do crime. Como é que interrompe esse círculo vicioso, né? Porque a gente sempre pensa na punição. A punição é necessária. Imagine como é que se trata uma criança. Como é que se faz uma criança crescer? Limite e educação. Valores. Né? Eles não têm limite. Porque a gente não tem... E não tem valores. Quer dizer, é uma situação que você nunca vai controlar. Nunca controla. Aí você chega para ele e fala assim, mas você não pode invadir o terreno. Ele fala, pera um pouquinho, não está escrito na lei que eu tenho direito a moradia, educação? Cadê? Exatamente. Cadê? Mas é que tá. Parece que essas pessoas, elas têm mais consciência dos direitos deles, que obviamente invadem os nossos, do que nós mesmos, né? Sim, mas a gente, né? Por exemplo, cada vez que a gente se beneficia, por exemplo, a gente está vendo os políticos agora se beneficiarem da lei. A classe média faz a mesma coisa, né? Então, que meu filho estude, o resto que se dane. Se a gente não se preocupar com que os outros estudem, vai ser complicado. Claro, mas então, não. Por exemplo, falar assim, quem você votou? Eu falei, eu votei no PT. Você é um cara educado, votou no PT. Não, peraí, eu não votei no PT porque é PT, porque lá tem bandidos, porque tem bandido em todo lugar. Bandido em todo... Estamos falando de bandido, né? Bandido em todo lugar. O problema é que eu quero o país mais para a esquerda. Por quê? Quem mata a minha filha? São os pobres ou os ricos? Na maioria das vezes. São os que não têm aonde comer. Eles matam minha filha. E para mim, minha maior preocupação é minha filha. Então, eu voto mais para a esquerda, não interessa o nome da pessoa. Porque eu quero que essas pessoas não precisem matar minha filha. Não interessa se é Lula, se não interessa o nome, interessa que essas pessoas, se não tiver alguma coisa, eles vão pegar. Exatamente, porque eles vão recorrer a algum momento, né, Marcos? Eu quero que o Marcos Calazans fale também como jornalista, que deve presenciar e deve noticiar casos assim todos os dias há muitos anos. Ô Sônia, esse caso dos presos é um caso natimorto, ou seja, ele já nasceu sem solução. A verdade é essa. Eu não vejo a médio prazo uma solução para isso. Por quê? Primeiro que tem aquela filosofia jurídica hoje de que só está preso porque não tem cadeia. Eu nunca vi isso, não entra na minha cabeça. Porra, faz cadeia. Faz cadeia. Faz cadeia. Tem que fazer quantas cadeias? 5.000? Faça 5.000 cadeias, porra. Não pode soltar o bandido porque não tem cadeia, é o fim do mundo. Mas não tem dinheiro. Arruma dinheiro, se vira. O que não pode é deixar o cara solto aí e a gente correr o risco de tomar um tiro a qualquer momento de um cara desse. Claro. Já começa por aí. Segundo, esse caso aqui de Manaus é tão absurdo. Existe uma facção lá em cima, porque nós temos agora tem facções por região, facções, né? O crime é organizado, né, nós temos a nossa, o Rio tem a deles, né? Eles têm a deles, e lá tem um chamado também tem, né? Família do Nordeste, ou algo parecido. Como se fosse a máfia, né? São as famílias. Como se né? Exatamente. E eles fizeram, segundo a Polícia Federal apurou, fizeram um acordo com o governo de Manaus em 2015, do seguinte, vocês não mexam com a gente, deixa a gente ficar tranquilo aqui na cadeia, porque tem nego lá, só falta ter jacuzzi na cela. As mordomias, sim. Né? Tem tudo lá, tudo de melhor. E a gente então consegue segurar aqui a confusão, não vamos criar problema. E isso a própria Polícia Federal já levantou, está na Folha de São Paulo de hoje. Já levantou que isso aconteceu mesmo. Então você pega, é uma cadeia, uma penitenciária. Hotel, né? Hotel. Não é controlada pelo governo, porque é particular, vamos dizer assim. Porque eles não necessitam de dinheiro, né, gente? Cá pra nós, eles vendem drogas, eles têm um crime organizado, eles têm a fonte deles, então dinheiro não é um problema para eles. Não, né? para eles não é mesmo, até porque eles controlam toda a entrada de drogas que vem lá pela Colômbia, não sei por onde, conforto, e que passa por lá, eles controlam tudo aquilo, né? E queriam se ver livre do comando nosso aqui, do PCC, que tenta invadir lá também. Então eu fico pensando, custava 4.000 e tantos reais um preso lá, o triplo do que custa aqui. Pois é. Quem que vai ser punido? Não se ouve falar. Os dirigentes, os empresários que dirigiam a penitenciária,
tinham que estar presos tomando chicotada. Cadê os caras? Ninguém fala nada, ninguém sabe o que aconteceu. Como é que entraram? Eu vi uma foto. Eu não entendo de arma, mas metralhadora não era, mas eram umas espingardas, não sei o que é aquilo. Os caras tinham, exatamente, como entrou aquilo na cadeia? Como é que entrou aquele treco lá, rapaz? Não tem revista, mas não tem controle. Não tem cadeia, deve entrar isso aqui. Aqui em São Paulo, em 2008, aquele ataque do PCC que teve em São Paulo. Pararam São Paulo. Pararam São Paulo, fecharam tudo. Então, você vê a força que esse pessoal tem perante o nosso governo, perante todos os governos que tem. Então, a primeira coisa que tinham que acabar era com isso. Você não pode deixar bandidagem e facções dominar o país. Que conversa é essa? Conversa é essa, exatamente. Entra lá e liquida o assunto, pô. É isso que... Agora fica, sabe? Não, politicamente correto, eu acho que... Não acho nada, não podem mandar, é bandido, é facção criminosa, e nós temos que acabar com essa história. É simples assim, no meu ponto de vista. Mas tem um fato histórico, né? Qual que é? não se acaba. A Revolução Francesa. O que aconteceu? A monarquia pegou só para si, 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 só para si. Tem uma hora que depois pegaram e cortaram o pescoço de todo mundo. Você não acha que a gente está chegando nessa hora? Não acho, Verão. Não 60 acho. Milhões de pessoas que se acham que foi culpa do PT. Não, acho que o PT é culpa tem mais culpa do que... O PT tem mais culpa do que eu não sei o quê. Eu sei, tudo bem. Agora, quem formou 60 milhões de pessoas que não tem nada a perder? Não, ninguém formou. Não, aconteceram. Aconteceram não. Os caras com o tal do PT... Não, antes do PT, isso é antes do PT. O PT ficou 13 anos, nós estamos falando em 13 anos. 13 anos é uma história. Lula não Nós estamos falando de fato histórico, do Brasil. A Alemanha de Hitler. Uhum. O que você acha que aconteceu com a Alemanha? Empobreceu. O primeiro cara que prometesse alguma coisa, eu aceitava, você promete alguma coisa, não posso. Você promete. Aí o Hitler falou, olha, eu prometo o paraíso. Beleza, dominou a Alemanha o nazismo. Vocês não percebem que isso acontece? Todo dia? Não percebo, não. Então, acontece se querer comparar o que está com a situação que o Brasil está passando com a Alemanha, ou com sei lá o quê... É com a história. A história é outra. A história é outra completamente diferente. Mas, gente, independente disso, eu concordo com os pontos de vista, a gente tem que ter o ponto de vista histórico do que vem acontecendo, existem as razões históricas para isso, desde a colonização do Brasil. Nós sabemos que nós não fomos colonizados para virar uma pátria, e sim para virar um país extrativista, para tirar tudo daqui, extrativismo. Eles vieram aqui para tirar ouro, para tirar tudo, e para jogar os bandidos aqui dentro. Era essa a intenção do colonizador. Historicamente, para se recuperar um país novo como o nosso, não estou justificando. E nem estou... Eu também não justifico. Nós estamos tentando ver de onde que vem essa criminalidade toda. Mas não há por que essa impunidade permanecer. Isso que nós estamos tentando ver. A polícia... qual o papel da polícia? Qual o papel do governo? Qual o papel das leis? Mas, Sônia, a polícia aprende. Exatamente. Só que temos o nosso leis. Judiciário solta. E o que acontece? Gente, é enxugar gelo, desculpa, a palavra exata é enxugar. O pessoal prende. A pessoa, a polícia vai lá e prende. Eu sou presidente do Conseg, tá? Eu sei que a polícia prende. Mas eu já tive em delegacias também, os contatos com o pessoal da delegacia. Prendeu, no dia seguinte já está solto. E está fazendo mesmo, porque não tem. É impunidade. Enquanto tivesse impunidade, os direitos humanos sempre servem para o meliante, o vagabundo, perdão a palavra, e não para o cidadão do bem, é o que acontece. Nós temos que defender o cidadão do bem. É verdade. Essa história de querer olhar para a cara de bandido com a cara cor-de-rosa não dá. Não dá, nós temos que defender a filha do Beron, os meus filhos, os de vocês, os netos e tudo mais. Nós não podemos, Beron, ficar olhando com romantismo para bandido. Mas não é romantismo, Marcos. Eu sou contra o romantismo. Eu voto, por exemplo, eu trabalho em empresas e eu fazia reunião. Eu perguntava assim, qual é nessa empresa que é a pessoa mais importante? Era uma empresa de freiras. As freiras? Não. Jesus Cristo? Não. Quem? Você. Sempre a pessoa. Agora, todo mundo é individualista, isso ninguém pode negar. Certo? Todo mundo pensa em si primeiro. Só que é mais inteligente, se eu pensar em mim, e eu pensar em todos, afinal todos vão querer me destruir. Ou eu penso em todos e todos pensam em mim, ou a gente se mata. Certo? Não sei. Eu não sei. Eu acho que você pode pensar em você, é natural do ser humano, e pensar nos outros, como a maioria faz. Então, mas a maioria das pessoas faz isso. Mas isso não é romantismo, exatamente. Mas isso não é romantismo. Não, claro que não. Isso é prática. Eu digo, falo a respeito da bandidagem.
sabe, que é o camarada que você está passando na rua e de repente resolve te assaltar e te dá um tiro de graça. Não é de graça, É de graça. vai viver a vida que ele vive. Mas não quero viver a vida, eu vivo Não, a mas às minha. vezes Eu vivo a minha e nós não podemos deixar esse monstro tá na rua, Beirão. Não é, cara? Então leva para casa, vamos cuidar. Não pode, não é com essa. Eu não consigo enxergar. Hoje, enquanto a gente estiver pensando assim, a coisa vai continuar. Hoje eu moro Os na caras Vila têm que Mascote, preso. tá? sim. Eu moro na Vila Mascote hoje e o pessoal lá assim, fizeram uma manifestação devido a isso. Porque lá o pessoal estava assaltando e atiravam. Marcos, mas é o que isso você que eu tô falou, falando. além de levar o seu bem, tudo bem, a pessoa já sabe que Leva. chegou, leva, vai embora, depois você recupera. A vida não. O pessoal assaltava e matava. crueldade. Aí fizeram várias manifestações, pararam a rua. Vai fazer acordo com o bandido para ele não matar. Melhorou um Entendi. pouquinho, o pessoal, sabe, tem o policiamento lá, mas o policiamento falou assim, a gente prende, solta, Não, solta. até porque a polícia eu sei que tá tem o com movimento medo, da droga. a polícia tá com Verão, medo. eu sei Tudo o é problema culpa da da droga, polícia eu sei agora. o problema da droga, mas só que eu pago meus impostos, não é eu sou um solução. contribuinte, só que é o seguinte, eu quero ter hospital, eu quero ter segurança principalmente, porque hoje o problema da segurança está gerando desemprego, porque ninguém sai mais à noite com a família para a rua, para um restaurante, para um bar, Concordo. shopping. Tem bairros que Semana as pessoas passada estão tinha um problema em evitando, shopping, na Nacional evitando, Shopping, verdade, tem que razão. tem segurança. Então você acaba tendo bem. Tem alguns bairros da periferia que tem a lei do toque de recolher lá, ó, 10 horas não fica ninguém na rua. Acho que tem cabimento. Falta, é um absurdo, você paga o imposto. Bom, você gente, vamos seguindo aqui com as pautas, que senão a Senão gente vamos vai ficar nesse. a gente vai Esse ficar vai aqui, não longe. tem fim, né? Vamos lá. Dória cria lei Soninha para quem chegar atrasado em reunião. O prefeito de São Paulo, João Dória, criou uma multa para os secretários que chegarem atrasados em reuniões. No dia 2, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Soninha Francini, chegou 40 minutos atrasada ao evento em que Dória e outros secretários se vestiram de garis e acabou batizando a lei que cria multas de R$200 a R$400 por atraso. O valor arrecadado será distribuído a instituições de caridade. Vamos lá, que é mais leve, uma multa por atraso. Vou começar com o Wilson, que está mais quietinho. Porque o assunto anterior... Deixa para lá, Wilson, né? vamos falar da lei Soninha. É melhor. O prefeito João Dória tem tomado algumas decisões, até certo ponto, polêmicas. Ele, como empresário, vem com aquela força para imprimir o ritmo empresarial numa estrutura, comparando-se com o que nós comentamos há pouco. Ele vai apanhar para burro, minha opinião, vai apanhar muito, porque a estrutura, né, fala, tá bom, multa, quem chega atrasado ou quem não vai aos encontros, enfim, eu acho que são atitudes que só o tempo vai dizer se funcionam ou não na prática. Eu acredito que ele vai criar um mal-estar, um antagonismo desnecessário, né? Acho que o exemplo dele chegar cedo demora um pouco. Não se esqueça que o funcionário está acostumado àquela rotina, estrutura. Ele chegando cedo um dia, 2, um mês, ele tem 4 anos. Eu evitaria esse desgaste, eu particularmente. Né? Acho interessante, aí o dinheiro vai para instituições de caridade, mas ele cria um clima... Mas você acha que ele tem que, já que ele é um prefeito novo com uma nova proposta, ele já não tem que mudar isso logo de cara, para já dizer, olha, eu vim e eu vou, essa é a minha proposta de governo. Já mudar logo de cara, porque as pessoas elas vão saber que ele já vai ser novo. Só né, que assim, eu lido... por ser empresário, a gente está sempre dependendo de órgão público. Né? Você precisa combinar as regras do jogo com a outra parte, que não está acostumada com essa diretriz. Mas você acha que ele não teria, ele estava jogando um pouco pesado logo de cara? Eu acho. Usando uma linguagem mais popular. Tenho certeza. A estrutura ela é muito lenta para absorver isso. Tem tanta punição, não é? Mas de repente, Marcos, você não acha que se ele já utilizar esse tipo de processo, né, esses procedimentos que são mais agressivos, aos poucos ele não vai ganhando espaço? Sabe o que eu acho? Eu, por exemplo, não gostei da história do gari. Achei aquilo uma apelação. Uma jogada de marketing. Achei uma apelação barata. Não achei aquilo
Achei nada, não sei que não resolveu nada, não virou nada, o trânsito ficou uma porcaria na região. Enfim, ele quis dar uma... Ele não pode confundir com um programa de televisão. Eu acho que essa é um cuidado que ele tem que tomar. Aqui, a sensação que me deu foi que ele deve ter criado isso aqui na hora. Porque começa a primeira reunião do secretariado e essa figura impólita, maravilhosa, dessa Soninha como secretária, escolheu a dedo, coisa impressionante. Não é? Chega 40 minutos depois da reunião. Primeira reunião do secretariado. E ele deve ter criado na hora para criar Ela se justificou? Até uma justificativa. Eu nem vi a justificação. Ela perdeu a hora. Ela perdeu a hora? Foi isso que ela falou? Ai, meu Deus, eu podia ter dado outra desculpa, o trânsito, essas coisas, né? 5h30 da manhã. Perdeu a hora. Meu Deus. Muito cedo. Muito cedo, né? Então foi a sensação que me deu. Nenhuma analogia. Quem perdeu a hora? Ninguém. Não temos nem como perder. Estamos no programa ao vivo, né? Se perdemos a hora, perdemos o programa. Não tem como, né? Então tem situações que não podemos perder a hora. Mas então eu acho isso, que ele deve ter criado isso na hora e não vai ter cobrança de coisa nenhuma. Foi uma situação até para se ver né, afastado um pouco daquela situação incômoda que ele se encontrou, da outra chegando 40 minutos depois da reunião, né? No fim da reunião, provavelmente. Haroldo. Eu vou discordar um pouco e também vou criar uma polêmica com o meu amigo Beirão. Que bom, é o ótimo, seguinte, é muito bom. Eu acho que a pessoa quando entra e quer assumir, tem que já, no primeiro dia, já botar a diferença. Não estou falando que referente ao vestimento de gari que ele teve, tá? Mas que tem que botar o ritmo dele. Ele é um empresário bem sucedido. Infelizmente, os órgãos da prefeitura são sucateados de favores por vereadores, o pessoal lá nem ficam lá, são fantasmas, existe muito fantasma por aí. E eu acho que tem que botar um ritmo para trabalhar. Porque é o que eu sempre falo, quando você paga o seu imposto, você quer ser atendido. E eu acho que São Paulo, aí eu vou de frente com o meu amigo aqui. Ele já falou, pelo jeito ele está concordando. Eu acho ele está na rádio, eu acho que ficamos 4 anos num descaso muito grande. Tanto São Paulo parou, eu acho que tem que começar. E a pessoa quando entra, eu penso assim, tem que entrar já. Minha regra é essa, meu jogo vai ser essa. Eu conheço a Soninha pessoalmente, tive contato já com ela algumas vezes, e eu sei, ela é minha amiga, um abraço a ela também, mas assim, ela costuma chegar atrasado mesmo. Ela tem um problema fisiológico. O horário dela, ela gosta de vir de bicicleta, ela gosta dessas coisas aí, às vezes. Com atraso, né? Mas assim, eu acho que tem que colocar ordem, porque tá uma bagunça. Infelizmente esse Brasil aqui tá uma bagunça muito grande. Tem que ter. Como é que nós 4 aqui, você 5, nós chegamos aqui no horário? Nós chegamos mais cedo. Eu cheguei aqui 11h15 com medo de pegar trânsito. Eu tenho responsabilidade. Claro, quando eu fui convidado, o horário tal. Então eu tenho que chegar assim. Então por que essas pessoas que são pagas com o nosso dinheiro, com o nosso salário, não vai cumprir o horário? Você vai em repartição pública, tem que começar às 8 horas, chega às 9 horas, não tem ninguém. Chega às 4 horas, foi todo mundo embora. Tem que acabar com isso. Então, eu sou favorável ao ordem nesse sentido e pegar para trabalhar, para fazer o atendimento à população. Porque existe... poupa tempo, perca tempo, não sei o que, tem que funcionar todo mundo isso aí, tem que fazer funcionar. Ou então, não é obrigado você ser funcionário público. Quem não está satisfeito, peça conta, vai embora. Está lá para trabalhar com prazer. Tem uma pessoa trabalhando. É que a maioria é efetiva e não pede a conta. É verdade, a mamata é boa. Você não consegue mandar embora. A mamata é uma outra coisa que tinha que acabar. Mas se criarem algumas multas para quem é efetivo e está ali, ele vai mexer no bolso. Mexendo no termômetro do ser humano chama-se bolso. Mexer no bolso é efetivo. Que eu discordei você? Não, eu queria falar um pouquinho dos 4 anos do descaso. Não esqueça que eu trabalhei a vida inteira em empresa. Não, quando você falou do PT, eu falei, eu vou falar. Não, mas eu não estou falando de partido nenhum aqui. Eu estou falando, eu não quero nem falar de partido, eu quero falar dos 4 anos agora. Eu não sou de partido, eu sou de. Assim, para mim eu tenho que lutar contra a corrupção. Isso mesmo. Tem o nosso apoio da mesa aqui, Verão. A Soninha devia ter tido vergonha na cara e chegado lá no horário. Soninha, não tem que ter vergonha, você me achará, mas pelo amor de Deus, né? É que nem criança, né? Criança como é que a gente educa? Ela faz uma besteira. Você tem que dar um castigo para ela, que ela não tenha vontade de fazer de novo. Como é que começamos assim de segurança? Castigando, multando, vamos lá. Agora todo mundo usa sabão, né? Acostuma, né? Então, pelo amor de Deus, não sou contra castigo, contra punição, contra nada. Eu só acho que tem que cuidar das duas coisas, da sua, que você está falando, e de longo prazo, porque senão vai ficar... E os americanos, os alemães, cujas empresas trabalhei, adoro que a gente seja bem criança, só pense no dia a dia, porque aí eles ganham no longo prazo.
O meu chefe alemão chegou para mim e falou assim: senhor Beron, nossos trabalhadores alemães rendem 3 vezes mais que os trabalhadores brasileiros. Eu falei para ele: em compensação, os brasileiros dão 10 vezes mais lucro que os trabalhadores alemães. Ele ficou quieto, vai colocar, como ele já morreu, eu posso falar, entendeu? Então, mas é isso, né? Quer dizer, então tem que ter cultura de curto, médio e longo. Quem é empresário sabe disso. Tem que ter as 3 culturas. Então, não é que eu falo assim, tem quantidade de emprego. Que isso? Eu quero entender preso, porque é meu. Então, assim, como, por exemplo, funcionário público, né? A gente tratou de muitos funcionários públicos, fez tratamento psicológico. Aí o meu chefe falava assim, a rádio, a mídia entrevistou ele, perguntou para ele: o que o senhor sente pelos funcionários? Eu como psicólogo sinto muito, porque eles têm razão e tal. Agora, como pessoa, eu quero que eles se danem, entendeu? Isso aí. Olha, gente, eu voltando ao tema do atraso da Soninha, eu sou super a favor da multa, porque houve uma época que eu morei no Japão e eu fazia parte de um grupo de dança. E nós tínhamos figurino, né? Nós fazíamos som. É mesmo? Sim, morei no Japão, viajei o Japão todo com esse grupo de dança, só colocando esse paralelo. E nós tínhamos que manter a forma para que o figurino, né, ficasse durante aquele período todo do show, 6 meses. Tínhamos que chegar no horário, tínhamos que estar meia-noite no apartamento, né, cumprir todas as regras. E o que acontecia? E o chefe ainda pesava a gente de X em X dias ali, tudo isso era combinado, todo mundo sabia disso. Você engordou? $200 de multa. Por quê? Porque a sua roupa não vai servir, você vai prejudicar o meu show, você vai descumprir o seu contrato. Você não chegou meia-noite no apartamento, o risco de vida e tudo aquilo que está correndo fora do país é problema meu. Então você vai pagar $400 de multa. Alguém chegava atrasado? Não. Alguém engordou? Não. Tá certo? Então eu creio, e eu concordo com vocês, eu creio que se nós não colocarmos esses limites, as pessoas vai dando espaço, a pessoa vai falando, usa roupa larga para você ver se você não engorda, né? Vai usando aquela calça, uma hora você vai ver que você tá com a calça, né? Chama limites, né? O país tem que ter limites. Isso aí. Gente, agora eu vou fazer rapidamente um boletim da FIPESP. Estou com a Gisele Souza no telefone, do setor de eventos da FIPESP. Bom dia, boa tarde já, né? Gisele, tudo bem? Boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo bem, feliz ano novo, Gisele, a você e a todos aí, viu? Muito obrigada para nós todos. Gisele, continuamos com a reforma da Previdência e como as mudanças poderão afetar a vida dos servidores públicos, tanto os da ativa quanto dos aposentados. Quais são os requisitos? Desculpa, eu vou colocar agora a pergunta, esse é o tema, né? Agora vamos fazer a pergunta em relação a esse tema. Quais são os requisitos a serem cumpridos pelos servidores que puderem acessar a regra de transição? Então, Sônia, a regra de transição apresenta requisitos para aposentadoria. Idade de 60 anos homem ou 55 anos mulher, tempo de contribuição de 35 anos homem ou 30 anos mulher, 20 anos de serviço público, 5 no cargo efetivo, período adicional de contribuição, pedágio zero, equivalente a 50% do tempo que na data de promulgação da emenda faltar para atingir os 35/30 anos. Algum benefício ainda será concedido com integralidade e paridade pelo RPPS? Sim, as aposentadorias voluntárias dos servidores que se aposentarem com o fundamento na nova regra de transição e que tenha ingressado em cargo efetivo no serviço público até 31/12/2003 serão concedidas com integralidade, Sônia. Ok. Acabou a aposentadoria integral pelo regime próprio de Previdência Social? Para os servidores que ingressarem no serviço público a partir da promulgação da reforma, sim. Os servidores ainda podem receber aposentadoria acima do teto do RGPS? Os servidores que tenham a partir de 50 anos homem ou 45 anos mulher e que cumprirem todas as exigências da regra de transição poderá receber aposentadoria não limitadas ao teto do RGPS. Desde que o ingresso no serviço público seja anterior à instituição da Previdência Complementar ou que entraram antes da instituição e não aderiram
ao regime complementar, Sônia. Ok. Como fica o valor das aposentadorias dos servidores dos estados e municípios que ainda não têm previdência complementar? Enquanto o ente não instituir previdência complementar para aqueles servidores que não se enquadraram na nova regra de transição, o valor dos proventos corresponderá a 51% da média das remunerações de contribuição, acrescido de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição considerado na concessão do benefício. Ok. E o reajuste das aposentadorias continua sendo igual ao dos servidores ativos? Não, Sônia. Após a promulgação da reforma e para os servidores que não se enquadrem nas regras de transição, os benefícios da aposentadoria serão reajustados para a preservação de seu valor real, segundo os critérios estabelecidos para o RGPS. Somente na regra de transição será mantida a paridade de reajustamento com os servidores ativos, desde que o ingresso no serviço público tenha ocorrido até 31/12/2003. Ok, Gisele, muito obrigada. Mais uma vez, um ótimo 2017 para você e para todos os seus aí, ok? Muito obrigado, Sônia. Meu boa tarde a todos também, debatedores presentes e aos ouvintes do Gente que Fala. Boa tarde, querida. Vamos continuando aqui o nosso papo, nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Trianon e gostaria que você participasse pelo telefone do ouvinte 3289-3580 e acesse também pelo Facebook, nossa página ali, fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, estamos ao vivo em vídeo também. Fausto, tô de olho em você, hein? Você falou que ia assistir, não fica no telefone não. E também hoje nós estamos na altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos, às 23h30. Acompanhe esse programa lá hoje à noite. Vamos continuando. Empresário cria casa para hospedagem e cuidados de idosos. Além de atuar como consultor e palestrante e com assessoria, Wilson Sencovici está à frente da Nossa Casa, do segmento de hospedagem e cuidados aos idosos, que deve inaugurar sua segunda unidade em março e tem planos de abrir mais 8 casas nos próximos 7 anos. O local conta com diversos profissionais e atividades que a diferem em muito das outras empresas no setor. Vamos falar com a pessoa responsável aqui, que é o Wilson. Pois não, Wilson, conte pra gente como é que funciona esse projeto. Puxa, Sônia, fico muito grato em você abrir esse pequeno espaço para a gente falar da Nossa Casa. O próprio nome diz, quando há 10 anos eu resolvi entrar nesse segmento, nós procuramos um nome que mostrasse que a casa de repouso não é um lugar onde as pessoas... Depósito, né? Um depósito de seres humanos, né? Assim como o nosso sistema carcerário, político e público, essa resistência ainda é muito forte, né? Porque nós estamos aqui numa mesa de veteranos, principalmente nós homens, não envelhecemos. Aí você chega com 80 anos, quando eu ficar idoso, eu vou tomar providências a este respeito. E nós vivemos um momento, você acabou de falar aí da aposentadoria, nós não temos nenhuma prevenção. E a questão do idoso, ela é tão caótica, a meu modo de ver, quanto o sistema prisional e etc, e etc. Concordo. Por quê? As pessoas... nós que já somos aposentados, veja o valor da nossa aposentadoria. Você não tem condições hoje de ter uma assistência em lugar nenhum. O poder público tem algumas casas que atendem, mas longe daquilo que é necessário. Nós vamos chegar aí na década nos anos 30 com o público jovem equilibrando com o público idoso. E vamos para onde? Vamos para onde? Com as necessidades dos idosos, exatamente. Então eu particularmente, aí eu converso com a minha esposa, se a gente somar as nossas aposentadorias, teríamos condições de nos hospedar na nossa casa? Não. Olha que situação terrível. E estamos próximos, porque não há uma prevenção. Uhum. Então, mas afora isso, é um segmento prazeroso, né? Muito complexo,
a demanda de serviços. Isso que eu ia perguntar para você, para conseguir profissionais para trabalharem nessa casa, nesse projeto. Em função, há um excedente até de funcionários. Só que o custo é muito alto. Trabalhamos com todo mundo registrado, as licenças, o poder público, enfim, é um negócio interessante, está no nosso DNA, tá certo? Eu desde pequeno convivi muito com idosos, então eu tenho familiaridade com esse assunto. Mas quem não está acostumado é muito complexo. Então, o que a gente pode falar com relação aos cuidados que nós poderíamos ter para que num futuro bem próximo, e não estou colocando uma demanda muito longa, é criar um plano de previdência no qual a gente pudesse colocar exatamente. Fazer um plano que fala, poxa, eu começo com 50 anos, por exemplo, quando eu chegar nos 70, 75, maravilha, eu fiz uma poupança, só que esse produto não existe. Esse é um outro sonho meu, além... Nesse projeto, esse projeto está ativo, já começou. Está ativo. A partir de quando? Eu tenho uma casa na Vila Mariana há 10 anos. Né? Isso já tem 10 anos, esse projeto? Já. 10 anos. Já funciona? Já funciona. Comecei com uma casa, aí crescemos, e agora estou terminando uma reforma no imóvel no bairro de Moema, que vamos inaugurar em março. Quantos idosos você tem nessa casa da Vila Mariana? 44, Marcos. 44. Senhoras. Só senhoras? Especificamente nós só trabalhamos com senhoras. E privado? Qual é a razão de só trabalhar com isso? É mais fácil? Eu vou te falar, nós estamos aqui numa mesa em homens. É muito difícil trabalhar com homem. Mas porque é muito difícil, porque temos mais senhoras idosas que ficam nessa condição. Muito mais viúva Exatamente. do que viúvo. Sim, porque as mulheres vivem mais, né? A quantidade de mulheres idosas é maior. É maior mesmo. Certo? Mas você tem uma demanda masculina. Mas dentro da estrutura, você tem que estar com a sua estrutura física muito bem preparada para trabalhar com homens. Vocês têm a parte hospitalar também, uma emergência? Não, essa parte não. Nós não trabalhamos com aquilo que nós chamamos clínica de retaguarda. Certo. Nós somos uma casa de repouso. Casa de repouso apenas. Para atendimento, lazer, tem aula de inglês, arte e terapia, tem dança, tem muito evento. Quando a pessoa fica totalmente dependente, que nós chamamos, aí a gente indica para uma casa que já chama-se de retaguarda. Foge, por exemplo, uma alimentação parenteral. Entendi, que aí precisa já de foge do nosso estilo. Entendi. Mas ainda é muito caro isso, né? É caro. A estrutura, hoje, para você ter uma ideia, se você pegar uma estrutura como a nossa casa, um hóspede custa em média, o custo para nós de R$4.000. Nossa! Entre pessoal, eu tenho 40 funcionários. Então você tem que... Então é quase uma média de 1 por 1, porque você tem as enfermeiras, você tem a cozinheira, você tem a faxineira. Tem que ter o serviço completo, completo, né? É um negócio assim, é por isso que é um negócio assim, prazeroso, mas muito complexo. E as famílias, normalmente, no seu caso, né, da nossa casa, esses idosos têm assistência, obviamente, da família, a maior parte deles, né? Ou são pessoas... Qual que é o perfil do público? Não, a que maioria, os familiares, né? Você tem uma faixa etária alta, porque como nós não temos nenhum plano preventivo, os familiares vão deixando o idoso cuidando dentro das suas condições. Hoje isso está mudando porque todo mundo trabalha. As mulheres saíram de casa já há bastante tempo, que seriam as que têm mais facilidade de cuidar do idoso. Então essa situação inverteu muito. Só que há uma demora na hospedagem do idoso. Quando ele vem, então a família fala, poxa vida, olha, meu papai está com minha mamãe. Está com Alzheimer. Ela começou a esquecer, mas isso já demorou. 10, 15 anos atrás. Quando ele toma a pessoa já está totalmente dependente. Vocês aceitam casos de... Não, a maioria. A maioria Se você pensar hoje, a maioria, eu diria 70% dos casos... Os casos são Alzheimer. Então nós temos 20 e poucos tipos de demência, né? Então todo mundo caracteriza como Alzheimer, claro, Alzheimer. Em vários estágios também, né? E aí o tratamento fica mais caro porque entra numa parte medicamentosa mais atenção mais maior, claro, né? E aí acaba o quê? Aumentando a longevidade, porque aí ela toma o remédio no horário certo,
tem o cuidado da alimentação no horário certo. Então, o teu familiar que estava meio deprimido em casa, debilitado, melhora, com né? a ida para cá, conclusão, ele vai viver mais. Isso acaba sobrecarregando os familiares, não tem como. Então, aquilo que eu falei, o plano de você equilibrar as duas coisas. Acaba ficando... E quem não tem um idoso, né, gente, na família, e nós temos... Isso é uma realidade, a vida aumentando mesmo, estamos ficando mais velhos, estamos vivendo mais, e obviamente que os medicamentos estão fazendo com que a vida aumente, e nós estamos com esse problema mesmo. Onde nós vamos colocar os nossos idosos? Onde nós mesmos vamos ficar, não, né? E antes disso, né? Será que a gente tem coragem de colocar os nossos idosos? Que é um problema, Mas eu vou te falar uma coisa, Marcos, complicado. Claro que muitos não têm nem saída. Exatamente isso que eu ia falar para você. Não é questão de querer. Quem não ama a mãe ou pai, enfim, eu estou falando de pessoas comuns, normais, do bem, né? Óbvio que você ama seu pai e sua mãe. Mas se seu pai está num quadro de esquecimento, a sua mãe, e você tem que trabalhar, tem que fazer, é uma questão de necessidade, né? Você não vai abandonar sua mãe em casa, sabendo que ela pode ligar um fogão, que ela pode sofrer um acidente, né? Então eu acho que quem tem a possibilidade é uma bênção de colocar numa casa como a sua, né? A nossa casa. Com profissionais. Tem, né, centenas de casas, cada um dentro do seu limite, né? E tem site, como é que faz para acessar, para te procurar? Sim. Nossa Casa residencial.com.br. Ok, então eu tenho certeza que todo mundo que está lá vai ser muito bem tratado, porque esse é um projeto que eu estou vendo que você vai expandir. Olá, e é muito carinho, né? A minha, jamais ela aguentaria. Ela mataria vocês todos do coração lá. Uma italiana, porreta, oh, meu Deus do céu. Mas a necessidade eu entendo. Eu acho que hoje é a realidade, né? Nós somos mais veteranos, a gente olha. Minha mamãe ficou nessa casa. Ficou? Eu acabei entrando nesse segmento há 10 anos, ela ficou 4 anos. Quantos anos ela viveu? Até os 96. 96, viveu, exatamente. Bastante. Essa é uma casa que já existia, nós só rebatizamos o nome, fizemos uma outra estrutura. E eu estou vendo que você, o teu brilho no olho, você faz isso com muito amor, né? É um projeto. A Márcia... Eu tenho certeza que estão sendo muito bem cuidados. Eu fico muito feliz por saber que existem pessoas que ainda fazem isso, porque a gente vê tantos absurdos por aí, tantas atrocidades, né? Com pessoas que a gente ama, porque depois que adoecem, infelizmente dessa doença terrível, dessas demências, eles se tornam pessoas estranhas muitas vezes pra gente. E não podemos esquecer o que eles fizeram pela gente durante a vida toda, né? Então é esse que é o problema. O ser humano tem a memória muito curta, né? Durante a infância, a adolescência, na hora que o pai e a mãe cuidou, educou, ele serviu. Na hora que ele adoeceu, ele vira joga ele lá e tudo bem. Não é nada disso. Porque né? É longa a velhice. É longa. E todos nós vamos envelhecer. Olha, né? O jovem não sabe disso. Há 15 anos, nós tínhamos uma hóspede, entrou cedo. Naquele tempo, antes do Estatuto de Idoso, você poderia alojar abaixo dos 60. Ela ficou 25 anos. Olha só. Mas ficou bem. Não, ficou, claro, a qualidade de vida faleceu, mas aí foi tendo aí a qualidade de vida. Com certeza ela vai ficar muito melhor lá, porque vai ter o pessoal da idade dela, vai ter o contato dela. Então, se ela ficasse na casa de algum filho, o filho trabalha, a nora trabalha, os netos estão estudando, o filho acaba se estressando, não tem com quem falar, chega cansado, nervoso. Então, tá no lugar desse, Wilson, é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, é muito diferenciado. É isso mesmo, daí qualquer coisa, procura o seu site, Nossa Casa. O site da empresa? nossacasa.com.br. Ok, muito obrigada, Wilson. Vamos continuando aqui, gente. Autor da chacina em Campinas expôs ódio a mulheres. Todos ainda estão chocados com a chacina ocorrida em Campinas na virada do ano, quando o Sidney Ramírez de Araújo matou 12 pessoas da mesma família, incluindo sua ex-mulher e o filho de 8 anos. Em cartas e áudios, ele justifica o crime ao dizer que buscava vingança por ter pedido a guarda do filho após ser denunciado por abuso sexual contra ele. Araújo sustenta um discurso de ódio repleto de misoginia, em que trata todas as mulheres por vadias. Eu vou começar com você, que aí eu sempre tenho uma colocação. Estou falando aqui você com o querido Verão. Morou no Japão, né? Morei no Japão. Interessante. Tem com essa história do japonês, disse pro japonês assim: o que aconteceu? Ele falou assim: não sei, puxei a descarga e explodiu. É bom relaxar, né? Porque realmente aqui no Brasil não tem japonês de Hiroshima, a culpa é tudo do outro, né? Quer dizer, tudo que deve ter acontecido na vida desse desgraçado, ele botou a culpa na mulher, nos filhos, tal.
Aí vem o psicólogo e fala assim, mas ele tinha razões para você. Não, eu só quero que ele entenda, que vocês entendam que ele tinha as razões para se precaver das razões. Não é para desculpar ele. Entendeu? Então, quando você pega um cara desse, que na família dele tem muito suicídio, a gente é feito de 3 coisas, né? Natureza, gen e experiência, né? Se o nosso gen já tende a isso, né? Quer dizer, família, várias pessoas se mataram. Então, a matéria dele é fininha, quebra fácil, né? Guarda isso. 2, teve um ambiente desgraçado, né? Porque o cara, para perder a mulher, perder filho, perder papagaio, gato, cachorro, emprego, não é porque ele é um santo, né? Então, a pessoa que sabe disso já fica de olho e não pressiona esse cara, porque se pressionar esse cara, o copinho dele é fininho, quebra fácil, entendeu? Então, eu gosto de entender as coisas para me precaver, não é para justificar, entende? Eu quero explicar, não justificar. Eu quero que esse cara morra. Eu quero entender para que não aconteça outra vez. Não aconteça outra vez, né? Entendeu? Porque assim, por exemplo, tem aqueles famosos casos dos homens que chegam em casa e batem nas mulheres, né? Aí fala, eu tenho uma explicação que as mulheres odeiam. Odeiam porque não entendem o que eu quero dizer. É assim, o cara é o sustento da família, certo? Normalmente, na classe baixa, o cara vai lá na fase. Aí ele chega em casa, a mulher está assim, hoje não teve feijão para dar para as crianças. Como é que ele se sente? Como é que você se sentiria? Aí ele vai diminuindo. Cada dia que ela chega em casa, é verdade que ela é uma sofredora, né? Mas é verdade também que ele não aguenta ver esse sofrimento. Esse cara vai lá e bate na mulher. Vai lá e bate na mulher. Porque no fundo ele acha que ela está o acusando de não sustentar os filhos e a ela que responsabilizando pela desgraça dele mesmo, né? Exatamente. Entendeu? Então, o que uma mulher deve fazer? Não, ele saber que ele está virando uma bomba relógio e falar assim, não, bem, tá tudo bem, a gente dá um jeito, não vai matar a mulher. Agora, se ela faz aquela cara de drama todo dia, um dia ele se enche o saco e dá-lhe e bate nela, entendeu? Então eu não estou justificando, pelo amor de Deus. Você está explicando realmente quais seriam as razões, né? Quais seriam, né? Porque não necessariamente. Não necessariamente. Porque nós podemos colocar psicopata, droga, toda uma série de coisas que poderiam ter desencadeado esse momento, exatamente. Né? O que um cara tem que fazer para entender isso é de uma tragédia que teve esses dias. Agora o cara que também matou a mulher, jogou 2 filhos para a janela e se jogou, né? E vou te falar uma outra coisa, hein? Isso é um tipo de crime que não deveria ser divulgado pela mídia, na minha opinião. Putz, perfeito. Não é? Ai, que bom que você falou. É o seguinte, aconteceu isso, ó. Vamos fazer legalmente o que tem que ser feito e abafa. Nossa, porque as pessoas veem isso e na mídia, mais uma vez, um psicopata vê isso, desencadeia alguma coisa. Dá ideia, não vamos dar ideia, gente. Perfeito. Não é isso. Por que na Europa, Estimula. por exemplo... Para com isso de ficar dando ibope para esses crimes horrorosos. Exatamente. Perfeito. Nossa, eu ia falar isso, depois fiquei com medo. Não, gente, para de dar ibope para crime. Por exemplo, na Europa não tem aquele negócio, o cara aí tá pelado no campo de futebol, ninguém filma. Por quê? Porque o que ele quer é aparecer, então não deixa. Não deixa ele aparecer. Esses bandidos aqui, agora, esses psicopatas, eles querem aparecer. É uma escola pro crime, gente. E principalmente nessa época de fim de ano. É uma época onde esses psicopatas ficam com as coisas afloradas. É muito comum tudo, né? O suicídio, Natal, a coisa. Nego fazendo matança turca direito. Pode reparar, todo fim de ano é isso. Por quê? Porque fim de ano é uma época que você fecha balanço. Você fecha o seu balanço. E a gente A pior coisa que tem no ser humano é que o pior inimigo do ser humano é ele mesmo, né? Porque ele se julga assim uma merda, né? A gente tem um julgamento crítico sobre a gente muito grande. Então ele se julga, por isso que todo mundo entra em depressão. O que eu tenho de paciência, começo de ano é uma droga para psicólogo, né? Porque não tem nenhum paciente. Vai chegando no final do ano, aí vem todo mundo, vai se cobrando. Vai se cobrando. É o que você falou, virou uma bomba relógio. Todo final de ano. Todo mundo tem problemas. Acho que a gente tem que esqueça-me das coisas e olho para frente, tá? Então assim, você tem que levar, você tem família, você tem as coisas. Se todo mundo sair matando a família, não. Mas aqui, não vai se ter trata, cemitério para todo mundo. Aqui se trata de gente doente. Doente, é um problema nada que é doente. Todo mundo já sabia, a mulher já sabia, a família sabia. É o que eu falei. Todo mundo sabia que era uma esqueça-me das coisas e olho para frente. Quer dizer, a gen dele tem o cristal fino. Porque tem 3 coisas, né? O gen, né, que é o cristal fino.
tem a experiência, né, o convívio, que também não devia ser muito bom, né? Tem gente Oberon, você acha que ele deu, então, sinais disso durante a convivência com essa mulher? Com Só certeza. o histórico da família já deu, O né? tempo, né? Ele já deu esse sinal, com certeza, aí, durante todo o período que... E aí que eu chamo a atenção para as mulheres. Tomem cuidado com isso. Eu tenho uma paciente que ela tem um namorado que ela aprendeu a dominar. E ele é explosivo, porque ele Ela pensa que aprendeu a dominar, né? Não, ela ela aprendeu. Ele come na mão dela. Ele come, mas ela sabe quem ele é, ou não? Sabe. É isso que eu digo, todos nós sabemos com quem estamos, Ele né? não tem, Nossos ele parceiros. não tem emprego, vive da mãe, não sei o quê. E droga. Né? Classe alta, viu? Aí ela aprendeu que domina ele, né? Porque ela fala assim, então eu vou embora. Ele fala, vai embora, só vagabundo. Aí ela sabe que 5 minutos depois ele liga. Porque ele é a única pessoa que ela tem, ele acostumou a ser dependente. Mas isso não é uma bomba relógio? Nós estamos falando da panela de pressão? Exatamente. Uma hora esse cara vai explodir, vai fazer o quê? Ele vai dar uma... Não estou dizendo especificamente que vai acontecer. Dominar ele. Isso é que eu falo para as mulheres. Gente, o domínio é muito bom, mas toma cuidado. Mas isso em qualquer situação. Não são as mulheres, não, Belão. Desculpa, mas é uma xaropeta essa mulher. Essa tua freguesa aí, pô. Ela se Pelo amor de Deus. Você conhece alguma mulher que não manda em casa? Não, mandar todas mandam. Todas ainda bem que vocês reconhecem isso. Achei que não, né? Francamente. Mas, gente, é o seguinte, independente desse crime, eu vou voltar a dizer, a mídia tem que começar a divulgar mais o que é bom, né? O que é legal para as pessoas. Isso tem que começar a dar mais ibope. Nós temos que achar legal que, olha, abaixou o preço do feijão, que legal. Olha, fulano de tal fez um benefício, criou a nossa casa, que legal. Nós temos que começar a achar legal, não a tragédia e não que fulano engordou, que fulano matou, a fofoca. Né? Ela pode ser inócua em algumas culturas, mas na nossa cultura não. Então eu creio que... Sônia, aproveitando, vocês como comunicadores, radialistas, há meios legais, ou pelo menos de se tentar tem tanta lei nesse país, essa colocação tua é perfeita. Né? Para que noticiar uma situação É dinheiro. Como é que eu vou concordar? Sim, o que está vendendo o jornal, revista, Você está indo contra... Então, infelizmente, Wilson, nós vivemos nesse país capitalista, não um país, no mundo capitalista, e que não é só no Brasil que vende, lá na América principalmente vende lá, né? O que vende é a tragédia. Exatamente. Nós estamos copiando isso há dezenas de décadas. Mas eu vou mais uma vez deixar aqui o meu desejo que 2017 traga essa energia melhor para todos nós, traga luz, traga paz e traga bons pensamentos, para que a partir do nosso verbo a gente consiga mudar esse mundo aí que está com essas tragédias tão horrorosas, que elas passem a ser, em casos isolados, que elas não passem a ser regra na vida de ninguém, tá? Infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigada a todos vocês, e eu gostaria que vocês levassem aqui dessa entrevista o melhor, né? Que o ano começasse com uma energia boa, independente dessas notícias que não foram tão favoráveis, tá bom? Encerramos Gente que Fala, agradecendo a presença do Oberon Ramos, Haroldo Guerra, Wilson Sencovici e Marcos Calazans. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvata, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Nildo Neres, Ricardo Valim. Na direção de TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete e na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Eu sou Sônia Presta, mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de apresentar esse programa de pessoas tão queridas como Fausto Camunha e a Zenilda e o nosso querido Pedro Esquiavon também. Amanhã estarei de volta com vocês. Uma boa tarde e quem não perdeu o programa, assiste hoje na altv.com.br às 23h30, ok? Até mais, um ótimo dia para você.